Existem 3 formas de identificares a tua visão e o teu propósito. E é sobre isso que eu te venho falar hoje. A visão que nós queremos para nós, em última instância, quando nós já tivermos desenvolvido espiritualmente, fisicamente, mentalmente, o que vai acontecer é que a nossa visão vai ser o alinhamento total com o nosso eu verdadeiro. E aquilo que nós vamos querer vai ser única e exclusivamente isso. E através do nosso eu verdadeiro, nós vamos manifestar e realizar a verdade de quem somos e da nossa missão em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que uma missão, um propósito, é um emprego ou é algo específico, ou é, por exemplo, ser mãe, mas a nossa missão na Terra é realizarmos o nosso potencial total através do nosso eu verdadeiro, que não tem limites e por isso não se dedica apenas a uma parcela das nossas vidas, mas à vida na totalidade e a todas as pessoas com quem nos encontramos. Mas até nós chegarmos ao ponto de a nossa vida ser totalmente e guiada pelo nosso verdadeiro eu, existem fases de passagem que nos vão levar a essa plenitude. E eu vou-te falar sobre essas fases e como te podes identificar em que fase estás e ainda como chegares mais próximo da tua visão e do teu propósito. Então, das 3 formas, a primeira é quando tu já tens uma visão para a tua vida, ou seja, tu já tens um desejo, uma coisa que tu queres alcançar, tu já consegues visualizar e já sabes o que é que queres. Por exemplo, queres encontrar amor, ou queres ser promovido, ou queres contribuir para uma causa específica, já tens algo que queres fazer na tua vida, mas ainda não chegaste lá e não sabes como começar. E então, neste caso, o que é muito importante compreender é a intenção que está por trás dessa visão. Porque a intenção é que vai determinar o alcance que a tua visão vai ter e o facto de tu a poderes alcançar. Esta visão que tu tens pode ser de um desejo superior ou de um desejo inferior. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a intenção é que te permite compreender se a visão vai efetivamente expandir-te ou se a visão vem de uma necessidade do ego, de uma contração que existe neste momento da tua vida. Eu vou-te dar um exemplo. Imagina que tu queres uma promoção e queres ser promovido no teu trabalho atual. Então, tu podes querer essa promoção para te expandir, para ajudar os outros, para poderes liderar e para poderes ser melhor líder do que, por exemplo, foram contigo e de forma a que tu te possas pôr à prova e sair da tua zona de conforto. E então tu até estás bem onde estás, já chegaste a um determinado nível de responsabilidade e valorização. E dar esse passo é uma coisa difícil, mas tu sabes que é melhor para ti. Ou então tu queres uma promoção porque sentes que quando tiveres a promoção, então vais ser valorizado, então vão-te ver, então vais ser alguém, então vão-te respeitar. Então isto é uma visão de um eu inferior, do ego, é uma necessidade. Estás preso a qualquer coisa que tu queres receber dos outros. Então se tu tens uma visão para que quando alcances os outros vejam, os outros entendam, os outros valorizem, os outros respeitam, então é uma visão do eu inferior. Quando tu tens uma visão para te expandir, para te manifestares, para poderes ter um canal através do qual possas fluir, então essa é uma visão do eu verdadeiro. E uma forma fácil de compreenderes isto é escreveres porque é que esta missão é boa para ti, para as pessoas à tua volta e para o mundo em geral. E isso vai-te alinhar com uma visão de um eu verdadeiro. Então, se tu já tens uma visão, identifica qual é a intenção que está por trás dessa visão. Porque se for um apego do ego, se for uma necessidade do ego para ser qualquer coisa, quando os outros olharem para ti, então isso é uma necessidade. Porque tu tens de dar isso a ti hoje e não esperar que os outros deem, e já vamos ver como no final do vídeo. Mas para já, se tens uma visão, ótimo, define a intenção que está por trás dela e redefine aquilo que vai ser a tua expansão e o contributo para o mundo através de alcançares com este exercício de escreveres o que eu expliquei.
A segunda parte é, olha, não existe nenhuma visão nem nenhum propósito e sentes que estás longe de compreender o que é, não sentes satisfação na tua vida, mas gostavas de saber qual era. Então, uma forma de o conseguir é através dos nossos desejos interiores. Porque tudo aquilo que nós sentimos em nós como um desejo é porque temos a capacidade de o manifestar, porque senão não acontecia, não é? E como eu expliquei no princípio do vídeo, a nossa visão última, a nossa missão última na Terra, na nossa vida, é alinharmos e vivermos plenamente através do nosso verdadeiro eu. E até lá existe um caminho a percorrer. E todos os desejos que tu sentes dentro de ti, eles vão te trazer no caminho dessa missão e dessa plenitude. E muitas vezes o que é que acontece? Quando nós estamos num estádio negativo, ou num padrão negativo, ou numa área da nossa vida com que nós não estamos plenamente satisfeitos, nós temos sempre desejos. Mas nós temos um desejo, às vezes até podemos sentir uma pequena inspiração, mas depois deixamos aquilo cair por terra. Nós deixamos aquilo cair por terra. Então é importante se tu ainda não identificaste nenhuma visão nem um propósito, então é muito importante tu comeces a identificar os teus desejos interiores e superiores, ou seja, uma inspiração de fazer qualquer coisa, de escrever qualquer coisa, de partilhar qualquer coisa, de ir ter com alguém, de ir conhecer alguém. Essa inspiração nós temos que agir para ela. Porquê? Porque essa é a voz do nosso eu verdadeiro que nos está a trazer um desejo dentro de nós. E se nós estivermos sempre a dispensar aquilo que o nosso eu verdadeiro nos traz, então nós não estamos a abrir espaço para viver através do nosso eu verdadeiro e para seguir as pedrinhas no caminho que nos vão levar àquilo que nós mais queremos e àquilo que é melhor para nós. E por isso, se ainda não tens uma visão, então conecta-te com os teus desejos e podes escrever num papel todas as coisas que tu às vezes sentes uma inspiração, sentes vontade, mas depois desanimas-te logo e pensas, isso não vai dar em nada, isto não dá, ou eu não sou capaz, ou não interessa, e voltas para o sítio onde estás. E depois escolhe um que vais seguir, que vais perseguir, porque esse um vai-te mostrar o caminho. É como se tu pegasses na primeira pedrinha, em vez de dizeres, isto não vai levar a lado nenhum, tu reconheceres que é uma pedrinha que está no caminho e que te vai levar até onde tu mais queres e a sair do sítio onde estás. E depois, a terceira forma de conseguires conectar-te com a tua visão é transcender um estádio negativo. Ou seja, imagina que tu tens agora uma situação negativa na tua vida, um padrão negativo, algo que tu estás farto ou farta, e então tu, em vez de permanecer nesse estádio, tu vais pensar para ti próprio ou para ti próprio o que é que me vai libertar deste estádio, o que é que te traria total e absoluta liberdade do estádio onde tu estás hoje. E ao fechares os olhos, este exercício é melhor fechar os olhos em vez de escrever, fechas os olhos, respiras fundo, conectas-te com a emoção que tens hoje num estádio negativo e depois conectas-te com o que é que seria a libertação total e absoluta desse estádio negativo. E conectas-te com isso. Isso vai-te dar o passo de qual é que é a tua visão. Porque ao fechares os olhos vai emergir uma imagem de ti completamente livre da situação em que estás hoje. E vai-te trazer também uma emoção dessa libertação. E então é importante que tu te conectes com isso, porque assim tu sabes que esse é o teu próximo passo. Essa é a tua nova pedrinha, é essa libertação do sítio onde tu estás hoje. Então, isto é a primeira parte. São estas 3 formas de tu compreenderes qual é o teu próximo passo, qual é o teu desejo superior, qual é o próximo passo para te trazer mais próximo da tua visão, do teu propósito definidos, que em última instância vão ser viver em plenitude através do eu verdadeiro e em diálogo interno constante como guia. Agora vamos passar para a segunda parte, que é como é que tu te vais conectar com essa visão de forma permanente, para que ela guie o teu caminho todos os dias. E ao longo das próximas 4 semanas é isto que eu vou falar e este vai ser o foco de nós conseguirmos mantermos completamente conectados com a nossa visão, independentemente das circunstâncias exteriores e da prova exterior, até poder dizer exatamente o contrário e ser efetivamente evidência do contrário da nossa visão. E este é um trabalho difícil e fácil ao mesmo tempo, mas altamente compensador, e o caminho para irmos até e chegarmos até a nossa visão.
Então, em qualquer destes 3 pontos que eu te dei, tu conseguiste fazer 2 coisas. A primeira foi veres a tua visão, ou seja, imaginares como seria a tua visão e como tu serias na tua visão, não é? Porque no ponto 1 tu já tens a tua visão, no ponto 2 é um desejo superior e tu consegues te imaginar a perseguir esse desejo e a seguir e a concretizar. E depois o terceiro é quando tu vês mesmo uma visão que transcende o estádio onde tu estás hoje negativo. E quando tu te conectas com essa visão, tu vês 2 coisas. A primeira é mesmo essa visualização tua, essa imaginação tua que te permite ver-te num sítio novo, completamente diferente do sítio onde tu estás hoje, e uma emoção. Essa emoção é que é, efetivamente, a parte mais importante. Porquê? Porque o nosso subconsciente é que está a criar a nossa vida tendo em conta as lições que aprendeu. E durante essas lições que nós aprendemos até aos 5 ou 7 anos, nós aprendemos que o amor é assim, que o dinheiro é assim, que a vida é assim. E o subconsciente entende apenas 2 coisas, emoções e símbolos. Até podemos ter imensas realizações e podemos querer imenso coisas e podemos fazer imensas afirmações. Mas essa não é a linguagem do subconsciente. E é o subconsciente que dirige e que comanda as nossas vidas. E é por isso que a emoção é que é a linguagem do subconsciente. E por isso nós, para transcendermos e mudarmos, transformarmos as nossas vidas, nós temos que falar com a linguagem certa. E a linguagem certa é a emoção. Então, quando tu tens um objetivo na tua vida e quando tu tens uma visão e quando tu tens um propósito, tu olhas para esses objetivos em termos da emoção que irias sentir ao atingir esses objetivos. E é essa emoção que te vai permitir conectar com o teu eu verdadeiro. Porque quando tu estás numa história que não gostas, quando estás a viver um período da tua vida que não está bem, tu vais ver que vais ter emoções negativas, pensamentos negativos, é assim num círculo, não é? E quando tu rompes com isso e começas a ver a tua visão, por mais pequena que seja, um desejo pequeno, uma visão estruturada, ou então transcender num estádio, então tu vais começar imediatamente a sentir melhor. No momento em que tu te conectas com a tua visão, existe logo uma libertação. Essa libertação é a libertação do eu condicionado. É a libertação das limitações que vês hoje na tua vida. É a libertação dos conflitos que existem hoje. E por isso sabe tão bem, porque é um transcender para o nosso eu verdadeiro. Estamos presos ou presas por motivos subconscientes e alguns conscientes a situações. E a nossa visão dirige-nos sempre para um sentido de expansão, de transcendência, de evolução. E é por isso que existe este sentimento de libertação. E este sentimento é aquilo que te vai guiar na direção daquilo que tu queres. Porque quando tu tens esta visão e quando te sentes uma emoção, é quase como se tu estivesses num sonho e conseguisses compreender tudo. Consegues descrever quem é esta parte de ti nesta visão, consegues compreender como é que age, consegues compreender a libertação, consegues compreender a ausência de medos, consegues compreender que se viesse hoje para a tua vida, esta parte te faria coisas muito diferentes daquelas que tu estás a fazer hoje. E é por isso que é tão importante esta conexão emocional com a tua visão. Então, esta vai ser a parte em sequência, que é esta conexão com a tua visão, visualmente, através da tua imaginação, e esta conexão com a tua emoção. E isto vai ser a tua estrela guia. Independentemente do que estiver a acontecer, agora é isto no que tu te vais tornar. Tu vais te tornar na pessoa que conquista a tua visão. E é esta pessoa que tu já estás a ver. E quando tu começas a conectar-te com a tua visão, vais reparar que vai haver resistência. É isso que eu vou falar na semana que vem. Que a resistência é muito boa. Porque a resistência é o que te dá... é uma dádiva no sentido em que te dá a resposta daquilo que tu tens que ultrapassar em relação à tua visão. Daquilo que te está a aprender. Então, quando tu começas a ver a tua visão e a conectar-te com a tua visão e sentir aquela libertação e começas a sentir, meu Deus, mas isto é possível e eu ia ser tão livre e ia ser espetacular, ia estar tão bem, não é? E então tu começas a caminhar para aí e depois vais ver que vai aparecer resistência, vão aparecer coisas negativas, pessoas vão te dizer coisas, vais ver uma coisa e pensar e identificar como uma impossibilidade de concretizar a visão. Tudo isso é resistência e tudo isso é excelente, porque significa
que estás a caminhar no caminho certo. Só aparece resistência quando nós estamos no caminho certo. E a resistência é aquela coisa que nos deita por terra e que nós não queremos, mas que efetivamente está-nos a mostrar um caminho. Eu vou falar muito mais aprofundadamente sobre isso. Agora eu quero só que compreendas o caminho de identificares a tua visão. E então, o que é importante fazeres é identificares a tua visão como uma destas 3 formas e depois tu conectares-te com esta visão permanentemente. E tu começares a definir para ti próprio e para ti própria um ritual, uma forma de estar, uma forma de ser que esteja em alinhamento com esta tua visão e com esta emoção de viver essa vida. Então, nos exemplos que dissemos, imagina que tu encontraste amor, imagina que foste promovido, imagina que queres contribuir para uma causa, não é? Então, ao fazeres isso, o que é que vai existir na tua vida? Não é? Quais são as emoções que vão existir na tua vida? Como é que tu vais acordar e ser e o que é que tu vais fazer partindo dessa energia? Então, nós temos que começar a viver a nossa vida através dessa visão. Não olhando para a visão, não pensando na visão, mas vivendo-a, como se começássemos do fim, como se já estivéssemos nessa situação de termos aquilo que nós queremos na nossa vida e vivermos através dessa energia e através dessa personalidade, através dessa maneira de estar. Porque se continuamos como estamos hoje, vamos ficar no mesmo lugar, não é? Então nós temos que conectar com a visão e trazê-la para nós, para o momento presente e começar a agir dessa energia. Por isso, esta semana vou falar sobre a visão, então começa por este exercício de definires claramente qual é a tua visão e lembra-te que não interessa se é algo grande, se é um propósito final, o que é. O que interessa é que seja ou um desejo superior, ou uma visão do teu próximo passo na tua vida, ou o alinhamento com o eu verdadeiro. Mas escolhe um caminho, escolhe uma pedra no caminho para sair do sítio onde estás e dares o primeiro passo para seguir esta pedra que te vai levar ao teu destino, à tua missão e ao teu propósito. Por isso, começa e diz-me como é que está a correr.